Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do primeiro episódio da segunda temporada de Andor, galera. Essa série que é incrível, gostei pra caramba desse primeiro episódio, né? Foram lançados já os 3 primeiros episódios de cara e vai ser assim durante todas essas terça-feiras, né? Cada terça-feira vai sair 3 episódios até completar os 12 episódios dessa segunda temporada, né? Bom, eu vou fazer uma análise de episódio cada um, né? Provavelmente amanhã e assim vai, né? Vai saindo a análise dos outros 2 episódios, né? E deve ser assim por toda semana. Provavelmente deve ter 2 vídeos no dia, tá? Mas beleza. E bom, vamos fazer essa análise de Andor do primeiro episódio, que foi menos movimentado, mas deu pra gente já pegar muito o que deve acontecer durante essa temporada inteira, né? E bom, já no começo nós já vemos que se passa um ano depois da primeira temporada, galera. Exatamente. Vale lembrar que Andor não se passa nos dias atuais de Star Wars, né? Se passa ali após o filme Rogue One, que é bem mais antigo na cronologia de Star Wars, né? E bom, se passa um ano após a primeira temporada e vemos o Andor fingindo ser um piloto imperial ali, né? Até porque ele fala mesmo sobre esse roubo dessa nave que ele forjou junto com o porco, né? Ele fala sobre isso lá quando ele é pego pelaquela rebelião, lá, né? Quando ele vai se encontrar no planeta com o porco, ele não aprofunda muito essa questão do roubo da X-Wing ali, da nave imperial, mas ele fala sobre isso e nós vemos isso no começo do episódio. Ainda ali no começo, né, quando ele tá conversando com aquela garota lá no começo do episódio, ela fala a senha, né, pra ele poder sair daquilo ali. E a senha é nada mais, nada menos do que Kafrene, galera. Exatamente. E isso é muito interessante porque já lembra a gente sobre o Anel de Kafrene, que a gente viu lá em Rogue One, quando o Andor apareceu no filme de Rogue One, né, nós tivemos essa ligação sobre o Anel de Kafrene, sobre o próprio Kafrene também, e agora a senha foi essa referência, né? Não sei se vocês conseguiram pegar. E durante aquela saída ainda do Andor, né? Daquela base imperial com a X-Wing, cara, a cena dele com a X-Wing foi muito boa, né? Caraca, já começou o episódio com muita ação e isso ficou muito legal, né? Ele lutando pra tentar sair com a X-Wing ali daquela base, foi interessante, tá? Foi maneiro. E a gente vê até um próprio Range Trooper, galera, exatamente, aquela versão diferente de Stormtrooper que a gente viu. Ele tava tipo que uma bazuca que poderia jogar naquela X-Wing que o Andor estava. E aquele Range Trooper, se eu não me engano, teve a sua primeira aparição no filme do Han Solo, galera, exatamente. Se eu não me engano, foi a primeira aparição desse Range Trooper. E agora ele volta a aparecer aqui nessa série, aqui na segunda temporada de Andor. E bom, vamos agora lá pra Marine, né, Marral, aonde é aquela fazenda, né, onde nós vemos a Bix, galera, exatamente, Bix, a Tyla, né, vemos também o Bi, vemos ali o Besso, né, vemos ali bastante gente que a gente já viu na primeira temporada e vemos que a Bix está ainda tendo seus pesadelos, galera, exatamente, o próprio Bi fala pra gente, né, que o Cassian não gostaria, não iria gostar de saber que a Bix ainda está tendo seus sonhos, ainda está tendo seus pesadelos recorrentes, e os pesadelos dela em específico são justamente sobre com o Dr. Gorst, né? Que a gente já viu na primeira temporada e a Bix ainda tá tendo os pesadelos com ele. E isso com certeza vai ser ainda levado pra frente, provavelmente com o próprio Cassian, quando o Andor chegar, né? Pra ver a Bix, pra ver o Bi, né? Pra ver a Talia, pra ver todo mundo. Provavelmente essa questão dos pesadelos da Bix com o Dr. Gorst provavelmente vai voltar à tona pra gente. Bom, vemos mais sobre Chandrila, galera. Isso mesmo, esse domínio, né, dos Moffat que a gente já viu várias e várias vezes na primeira temporada de Andor, também vemos em outras séries de Star Wars. Chandrila está totalmente preparada para o grande casamento, exatamente, né? Nós vemos que a própria Leida, né, a filha da Mon Mothma, ela vai se casar, galera, exatamente. E vemos durante aquela celebração as pessoas chegando, muita gente que a gente conhece, eu vou falar mais de algum deles, né, mas é
interessante, já começa ali quando mostra pela primeira vez Chandrila, nós vemos a Leida mostrando o seu vestido para suas amigas, né? Ali nós vemos que ela tava animada com aquilo ali, até, né, ela se decepcionar já até a primeira briga com o próprio noivo, né? Mas nós vemos um pouco mais dessa questão da senadora Mon Mothma, galera. Bom, ela é uma peça muito importante e foi desde a primeira temporada de Andor. Com certeza nessa segunda temporada ela também vai ser uma peça chave, uma peça muito importante pra temporada andar, pra tudo acontecer, eu tenho certeza disso, né? E ela já fica preocupada com alguns convidados. E um deles é o próprio Luthen Rawl, galera. Exatamente. Vemos a volta de Luthen, né, aqui, e ele já sentiu a falta do Cassian. Exatamente. Naquela conversa com aquela garota, né, ele fala sobre o Cassian ter saído de Sierra, que é o lugar que ele estava lá naquela base imperial. Só que ele não deu sinal. Ou seja, ninguém sabe aonde o Cassian está. Tanto o Bee, a Biggs, o Luthen aqui, ninguém sabe onde o Andor está, ninguém sabe onde ele possa estar. Mas todo mundo sabe que ele já saiu de Sierra. Ou seja, pode aparecer em Chandrila, pode aparecer lá com a Biggs, pode aparecer com qualquer um. E isso é o que preocupa tanto o Luthen quanto as outras pessoas, né? E bom, vemos também um pouco mais ainda desse casamento da Leida. Vou falar mais do casamento dela pra depois eu falar, né, do nosso Orson Krennic, depois eu falo dele, né? Bom, sobre o casamento da Leida, nós vemos aquele primeira desavença da menina, né, coitada, com o noivo, mas esse não é o foco pra gente falar. O foco mesmo é quando o Tai tem uma conversa com a própria Mon Mothma, galera, exatamente. Nós vemos que o Tai está completamente abalado, tanto pela sua separação, tanto também com a sua fundação, exatamente. Está tudo destruído. E esse é o intuito dele ir no casamento da Leida. O intuito dele ir no casamento é justamente se encontrar com a Mon Mothma para falar sobre essa reconstrução da sua fundação, né? E isso aqui com certeza vai ser uma coisa levada aí para os próximos episódios e que vai se desenrolar, até porque o Tai não está puro. O Tai, ele quer tirar alguma coisa da Mon Mothma e nós devemos ver isso durante os próximos episódios, né? Bom, agora já falando sobre, né, o nosso Orson Krennic, né, e sobre o Império. Nós vemos aquela reunião ali com vários imperiais, vários senadores ali, governantes, né, sobre a divisão, ali, né, na divisão de Mothman. E é muito falado sobre Gorman, galera, exatamente. Bom, primeiramente, vamos falar o que acontece ali em Gorna, o que eles falam sobre Gorna e como isso vai encarretar para o bem do Império, né? Bom, nós vemos ali que Gorna está com as suas aranhas de Gorna, que estão produzindo um tipo de tecido, que isso vai ser muito importante para o Império, porque o Império precisa ter o domínio de Gorman para ter mais poder. Exatamente. Só que aí que vem um ponto interessante, porque do lado do Orson Krennic, que estava dando toda a reunião ali na divisão de Meth, né, para dominar a Gorna, muitas pessoas ali não estão muito de acordo. E nós vemos até alguns outros senadores e alguns outros governantes imperiais ali, né, falando que, pô, Gorna, se eles dominarem Gorna, Gorna pode se tornar alguma coisa pior, Gorna pode cair, né? E é justamente nesse momento que o Ozra também fala sobre Gorna não ser um planeta obscuro, um planeta aonde se eles entrassem, né, se o Império dominasse Gorna, não teria esse risco de cair, mas a gente sabe que esse risco ainda é possível. E naquela conversa do Orson Krennic com a própria Dedra Meero, né, a gente vê até um pouco mais de humanização da personagem da Dedra, né, e que ela também não tá tão de acordo assim com o Orsna, o que prova pra gente que o Orsna vai ser esse grande chefe vilanesco da segunda temporada, até porque ele vai fazer de tudo para conseguir o que ele quer em Gorman, e mesmo, né, quem não tiver do lado dele vai cair perante a ele, né, porque ele vai pra cima disso e ele vai atrás disso, né. E bom, vemos o Andor indo, né, se encontrar com o Pork, galera, com o porco, né, vemos ele se encontrar com o porco, mas é capturado pelaquela rebelião. É nesse momento que ele fala sobre o roubo da nave, que a gente viu no começo do episódio. Como eu falei, não aprofundam muito isso, mas nós vemos ele sendo capturado, né, por aquela rebelião ali e tal, né, da Maia, a rebelião da Maia. E bom, eles nem
também acreditam que o Andor é uma pessoa da rebelião, ou que é uma pessoa que faz parte da rebelião, né? Até porque ele tava com uma roupa de piloto imperial de uma X-Wing, então obviamente eles não acreditariam. Mas esse é o ponto, a gente precisa saber aonde está o porco, o que aconteceu com ele, se ele realmente está vivo, e é isso que o Andor quer fazer. E toda a cena, né, do Andor manipulando aquela rapaziada da rebelião é muito boa, né, porque eles estão completamente perdidos, e o Andor sabe que eles estão apenas há 2 dias ali, porque o Andor estava ali há 3 dias atrás e não tinha ninguém, ou seja, ele sabe já sobre isso, e quando ele fala com o guarda, já tem um peso, né, o guarda tranca, ó, o botão, porque ele, porra, como é que ele sabe que a gente tá aqui há 2 dias passando fome? Esse maluco, ele é mais do que a gente pensa, né, e é justamente isso. O Andor, ele manipula aquele guarda, e nessa manipulação é o que faz toda a rebelião ficar ali bravo um com o outro. Faz o próprio guarda morrer, faz aquela garotinha lá que tava tentando ligar a nave morrer também, ou seja, a rebelião está um caos. E é assim que termina de fato o episódio, né, com o Andor tentando fugir com aquela rebelião, e ele, do mesmo jeito que manipulou o guarda para ficar contra as outras pessoas, ele também manipulou aqueles outros guardinhas para levarem ele para a nave dele, a antiga nave dele. E bom, termina o episódio dessa forma, né? Só apaga, só tem um apagão ali, parece que a câmera leva um tiro ali de um blaster. Mas, galera, o que isso quer dizer? Bom, provavelmente o Andor vai conseguir entrar na sua nave antiga, ele vai conseguir tentar fugir daquele planeta ali mesmo, né? Ou como a nave tá totalmente destruída e não tem como ele fugir, ele vai tentar de alguma forma tentar encontrar o porco, a própria Maya, não sabemos o que vai acontecer aqui, mas de fato já foi uma preparação muito boa de terreno, principalmente sobre Gorman, né? Com o Ozran Krennic, que já foi uma preparação muito boa do que a gente pode ver futuramente nos próximos episódios, galera. Bom, comenta o que vocês acharam desse primeiro episódio, se vocês já viram o segundo, o terceiro aí, eu ainda não vi, vou ver e com certeza, como eu falei, né, amanhã deve sair a análise do segundo episódio e sexta deve sair a análise do terceiro, né, episódio, mas devem ter 2 vídeos por dia até Andor acabar, né, porque não dá pra fazer, 3 dias na semana só de análise de Andor, então deve ter 2 vídeos por dia aí, mas é isso. Comenta o que vocês acharam desse episódio, desse começo de série. Eu em particular gostei pra caramba, acho que vai bater pra caramba com a primeira. A primeira é uma temporada incrível, uma das melhores séries de Star Wars, se não a melhor. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.